Você já parou para pensar que o corpo que a cliente rejeita hoje talvez nem seja o corpo dela, mas sim o corpo que alguém ensinou ela a odiar? Se você não me conhece, sou Carol Ferreira, terapeuta especializada em comportamento alimentar, saúde emocional e emagrecimento. Depois de anos de estudo e mais de 30 mil mulheres acompanhadas ao longo da minha trajetória, eu posso afirmar: emagrecer vai muito além de eliminar números da balança. É sobre curar a relação com o corpo, com a comida e com as emoções. Se você quer atuar com profundidade no nicho de emagrecimento, esse canal é para você. Nesse vídeo, eu quero te convidar a fazer uma viagem de volta à infância, porque é ali que, na maioria das vezes, começa a história de dor com o corpo. E se a gente quer de verdade ajudar nossos clientes a mudar a forma como se relacionam com a comida, com a alimentação ou com o peso, com o espelho, a gente precisa enxergar o que a balança não mostra: as memórias, a história. A nossa autoimagem não nasce com a gente, ela é construída aos poucos, a partir dos espelhos que nos são oferecidos. E quais são os nossos primeiros espelhos? Quais são os primeiros espelhos de uma criança? O olhar da mãe, os comentários da família, as comparações da escola. Quando uma criança ouve desde cedo que é gordinha demais, que precisa fechar a boca, que tem que tomar cuidado para não engordar como a fulana engordou, ela não apenas escuta, ela registra, ela internaliza essas falas e transforma isso em identidade. Eu sou o corpo que eu não deveria, eu tenho o corpo que eu não deveria ter. É nesse momento que a criança começa a desconfiar do próprio corpo. Ela deixa de ouvir os sinais naturais como fome, saciedade ou prazer e começa a tentar controlar tudo, porque aprendeu que se não fizer isso, será julgada, rejeitada ou punida. E muitas vezes esse controle se manifesta na vida adulta como compulsão, como autossabotagem ou até repulsa corporal. A cliente adulta pode nem lembrar disso conscientemente, mas o corpo dela lembra. Vai repetir o prato? Essa menina vai explodir. Você é linda de rosto. Homem não gosta de mulher gorda. Essas frases não são apenas falas soltas. Elas viram cicatrizes invisíveis alojadas no corpo como verdades emocionais. A linguagem que molda o corpo de uma criança tem o poder de definir como ela vai se enxergar para sempre. E esse molde emocional aparece nos nossos atendimentos disfarçados em falas sutis. Eu me sinto nojenta quando eu como. Eu só seria amada se eu fosse magra. Eu não me aguento mais. Essas frases não nascem do agora. Elas ecoam. Elas são como ecos de julgamentos que foram ouvidos lá atrás, em silêncio, lá na infância. Às vezes dentro de casa, às vezes na escola, mas sempre no momento em que o corpo ainda estava aprendendo o que era existir no mundo. Por isso, como terapeutas, a nossa escuta precisa ir além da queixa. É preciso rastrear essas frases nos detalhes do seu discurso, porque muitas vezes elas contam mais sobre a origem da dor do que qualquer sintoma visível. Existe uma dor que passa de mãe para filha sem ser dita. Essa dor se chama vergonha corporal. Filhas aprendem com mães, muitas vezes não só com palavras, mas com atitudes. A de se odiar no espelho. Imagina uma menina vendo a mãe se pesar todos os dias, se xingar, se privar de comida como punição, viver dizendo que precisa emagrecer para ser feliz. Mesmo sem uma fala direta, essa criança aprende que corpo bom, corpo magro. Comer é fraqueza. Ter desejo é ser errado. Corpo tem que ser controlado, não acolhido. E esse ambiente cria um campo emocional onde o corpo deixa de ser lar e passa a ser inimigo. E o mais cruel disso tudo é que esse padrão se perpetua sem que ninguém questione, porque ele foi normalizado. E o que é normalizado raramente é nomeado como dor. Por isso, muitas mulheres chegam aos atendimentos achando que a dor que elas sentem é bobeira, é drama ou é fraqueza, quando na verdade é uma vergonha herdada, aprendida desde cedo como uma forma de ser no mundo, como se isso fosse o normal, o comum. O espelho que deveria refletir a realidade, muitas vezes, se torna uma prisão emocional. A cliente se olha, mas não se vê. Ela vê o que disseram que ela é. É como se ela usasse óculos com filtros antigos. Filtro da crítica materna, filtro do bullying da escola, filtro da comparação com a irmã ou com a prima, filtro da rejeição que viveu na adolescência. E por isso eu te digo, é fundamental entender que se a imagem que a cliente tem de si mesma
está moldada por esses filtros, nenhuma mudança alimentar será sustentável, porque a base interna continua machucada. Não adianta trabalhar apenas o comportamento, se a imagem interna ainda carrega a mensagem que o corpo é inadequado. A cliente, inevitavelmente, vai se auto-sabotar. Por isso, o nosso trabalho não é consertar o corpo, é ajudar a cliente a atualizar o espelho. Preste atenção, sair do reflexo distorcido e começar a construir uma percepção mais gentil, mais conectada com a verdade e não com a crítica herdada. É importante que nossos clientes entendam que ela não nasce tendo o seu corpo como inimigo. Ele se torna quando é ferido por olhares que ensinaram rejeição. E se você trabalha com emagrecimento, precisa lembrar que, antes de mudar o corpo, é preciso curar a história que ele carrega. Porque por trás de cada compulsão, de cada dieta abandonada, de cada espelho evitado, pode existir uma criança ferida. Criança essa que ainda está esperando ser vista com amor. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir e compartilhar com colegas que também atuam com comportamento alimentar. Vamos juntas construir uma escuta mais profunda, mais humana, mais conectada com aquilo que o corpo ainda tenta dizer em silêncio. E se você quer se aprofundar nesse trabalho, se inscreve aqui no canal e me acompanha por aqui. Tem muito conteúdo novo vindo e as inscrições para a formação de terapeutas em emagrecimento já estão abertas. Se você quer se tornar terapeuta ou se especializar, evoluir nos seus atendimentos, aprendendo a conduzir processos de emagrecimento com mais sensibilidade, profundidade e responsabilidade emocional, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conhecer um pouco mais sobre a minha formação de terapeutas em emagrecimento. Lá tem todos os detalhes. Eu te vejo no próximo vídeo.